Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aí mais uma aula no nosso canal Física com Krause, Fica comigo, né? E vamos trabalhar hoje os processos de eletrização. Mais um tópico importante aí dos problemas de vestibulares, concursos e Enem, que trata ciências da natureza e suas tecnologias. Então vamos ver aí, olha só, um gerador de Van der Graaf, né? Quando era mais jovem, ali em cima de um banquinho de plástico para ficar bem isolado, para ficar bem carregado eletricamente, né? Estou em contato ali com o gerador de Van der Graaf e aí você vai ver, se ficar com detalhes ali, vai ver que os cabelos já estão ficando um pouco mais arrepiados. Mas no final desse vídeo você vai ver que uma pessoa também ficou com os cabelos bem arrepiados quando se utilizou de um gerador de Van der Graaf, tá certo? Bem, vamos lá então, pessoal. Eletrização, né? Como é que se dá a eletrização? Então, materiais que se eletrizam como o vidro ficam com cargas elétricas positivas e os materiais que se eletrizam como o âmbar têm cargas elétricas negativas num processo de eletrização, por exemplo, por atrito. Observa aí que eu estou pegando uma régua e estou esfregando ali numa flanela, né, num pedacinho de pano. Qual é a tendência deles? Inicialmente eles estavam neutros. Nesse momento em que você faz o processo de eletrização por atrito, um deles irá ceder elétrons e o outro deles irá receber esses elétrons. O corpo que cede elétrons fica carregado positivamente. O outro corpo que recebe elétrons fica carregado negativamente. Tá? Então, eletrizar significa fazer com que um corpo que estava inicialmente neutro passe a ter cargas positivas e negativas, não mais na mesma quantidade, com quantidades diferentes. Bom, então como é que um corpo se eletriza? Se você analisar a estrutura atômica, você vai entender. Olha só, os elétrons estão bem livres lá, ó, né, na última camada, por exemplo, nesse modelo. O que você vai fazer? No momento que você começar a atritar, você vai ter esses elétrons, né, com uma grande facilidade de desgarrar do átomo. Então, se ele está desgarrando, significa que está sobrando somente quem é nessa estrutura? Somente os prótons. Então, o corpo fica carregado positivamente. Se de repente você tem uma estrutura na qual você está fornecendo elétrons, então você passa a ter um corpo carregado negativamente. Por isso que ele se eletriza, né? Porque você está retirando ou fornecendo elétrons a este corpo. Bom, então no processo de eletrização por atrito, olha lá, né? Um corpo vai sempre ter tendência a ganhar elétrons e o outro vai ter tendência a perder elétrons. Então, se você atritar o corpo A com o corpo B, né, o corpo A, o que ele fez? Ele cedeu elétrons e o corpo B recebeu esses elétrons. Agora, olha só, se eu pegar o corpo A e atritar com o corpo B, o que pode acontecer? O corpo A pode receber elétrons e o corpo C ceder elétrons. Nessa tendência, o C tem mais tendência a ceder elétrons do que o corpo A. Por isso que ele ficou carregado positivamente e o A então passou a ficar carregado negativamente. Então, na eletrização por atrito, fica com carga negativa os corpos cujos elétrons são mais fortemente ligados ao núcleo. Então, o que nós estamos percebendo, nesse caso aí, é que no corpo A que tinha ficado carregado positivamente, o que ele fez? Ele começou a ceder essas cargas para o corpo C, no caso, e aí o corpo C ficou carregado positivamente e o corpo A então ficou carregado negativamente. Tá? Então vamos lá, corpo C com uma grande tendência a ceder elétrons, muito mais do que o corpo A. Por isso que ele cede esses elétrons para o bastão A e o bastão A fica carregado negativamente. Bom, aí você pergunta, mas aí como é que a gente vai definir isso? Então foi feita uma série triboelétrica, os corpos que estão mais para cima ficam carregados positivamente, os corpos que estão mais para baixo ficam carregados negativamente. Então se você atritar, por exemplo, o marfim com a lã, o marfim fica positivo, a lã fica negativo. Se você atritar, por exemplo, agora a lã com algodão, a lã que fica positiva e o algodão fica negativo e assim sucessivamente. Bom, quem são esses elétrons livres? Os elétrons das órbitas mais externas são pouco ligados ao núcleo, então eles são responsáveis pela corrente elétrica e também responsáveis pelo processo de eletrização. Então, por exemplo, se você tem uma estrutura de prata, então você tem os íons de prata fixos e no entorno você tem os elétrons soltos, com uma livre movimentação por todo o metal. Então, ou seja, esses elétrons livres é que dão
vão nos fornecer posteriormente conceitos abrangendo a corrente elétrica, que é um fluxo ordenado de elétrons, mas isso nós vamos ver mais adiante. Bem, condutores isolantes. Então começamos por condutor. O que é um condutor? São materiais que apresentam os elétrons livres e permitem com que eles se desloquem com mais facilidade, como por exemplo os metais. Então se você tem elétrons que dão essa facilidade, você tem materiais que dão essa facilidade aos elétrons se movimentarem, eles são chamados de condutores. Já os isolantes são materiais que não têm essa quantidade de elétrons livres para poder conduzir a eletricidade. Então a gente utiliza esses materiais, por exemplo, como revestimento de materiais metálicos, de estruturas metálicas, para permitir a passagem da corrente elétrica e você não ficar tomando choque por aí, tá certo? Então é um revestimento que é utilizado para isolar os componentes elétricos metálicos para você não levar nenhum tipo de choque elétrico. Bom, o fio terra. O fio terra é muito utilizado no processo de eletrização por indução. Então, se você tem um corpo, por exemplo, carregado positivamente, você liga o fio terra e aí elétrons vão subir da Terra, fazendo com que esse corpo torne-se neutro. Então, todo o corpo carregado, quando em contato com a Terra, vai se tornar neutro. Tá? Agora, nós podemos fazer uma indução eletrostática também. Então, a gente pode fazer com que o corpo agora se torne eletrizado. Então, se você tem um bastão carregado positivamente e aproxima de uma esfera neutra, então o bastão é chamado de indutor, a esfera é chamada de induzida. Então, o que vai acontecer? Aproximando, lá na esferinha você vai ter uma polarização, então, ou seja, as cargas vão se polarizar, e aí, num processo seguinte, você vai ligar o terra. Então, quando você liga o fio terra, o que vai acontecer? Elétrons vão subir e vai fazer com que a esferinha fique carregada negativamente. Então, o que nós estamos percebendo é que quando você utiliza um processo de eletrização por indução, os corpos ficam com cargas de sinais contrários. Então está lá, o corpo com cargas induzidas ligado à Terra, na presença de um indutor. O indutor tem que continuar ali, porque senão não vai acontecer nada. E aí você retira, depois que você eletrizou, você retira o fio terra. Depois você pode afastar o indutor e que o corpo vai ficar carregado ali sem maiores problemas, tá? Num processo de eletrização por contato, o que tem que acontecer? Você tem que ter um corpo carregado, que vai entrar em contato com o corpo neutro e vai transferir a ele uma parte da sua carga. No caso, por exemplo, dos exercícios que nós utilizamos aí em sala de aula, muitas vezes nós tratamos das esferinhas, e esferinhas iguais. O que acontece? Nós sempre pegamos a carga de uma esfera, pegamos a carga da outra esfera. No momento do contato, o que nós fazemos? Nós somamos essas cargas e dividimos por 2. Então, ou seja, a distribuição de cargas tem que ser de uma forma justa. Nesse caso aí, como os corpos eles são disformes, repara ali que no final o retângulo ficou com uma determinada quantidade de carga, o outro ficou também com a mesma quantidade de carga, mas se você tiver corpos aí de dimensões diferentes, pode ser que isso não aconteça. Mas uma coisa é certa, o princípio da conservação das cargas fica valendo, ou seja, a quantidade de carga que você tinha antes de passar pelo processo de eletrização tem que ser igual a depois de você passar pelo processo de eletrização, tá certo? Não vai se perder aí nesse detalhe. Bom, então, aí um gerador de Van der Graaf, o princípio de funcionamento dele, você tem ali um motorzinho, tem um sistema de polias, você tem um receptor, você tem uma correia, essa correia passa pelo receptor, retira elétrons e a correia fica carregada positivamente. Essa carga positiva entra em contato ali com a esfera, através de um coletor, e aí a esfera toda fica carregada positivamente. Conforme vocês podem ver ali, eu com uma aluna lá do nosso colégio, em cima apoiada ao gerador de Van der Graaf, ficou eletrizada. Repare que os cabelos, todos eles adquiriram a carga de mesmo sinal, ficaram repelidos, ou seja, ficaram oriçados. Inclusive, os cabelos começaram a procurar um lugar para poder descarregar também, ou então, pelo fato do teto estar neutro, procuraram ali o teto, devido ao processo de eletrização. Então surge aí uma força elétrica. Repara que essa força elétrica, inclusive, ela é de maior intensidade que a própria força peso do cabelo. Ela está puxando para cima, ela está superando a própria força peso. Tá certo? Então esse aí é um dispositivo bastante interessante. Então você é capaz de
fazer um processo de eletrização por atrito através da correia, eletrização por contato, quando você toca no gerador de Van der Graaf, e caso alguém se aproxime dela, é capaz, né, na hora que tocar, por exemplo, nela, ou na hora que estiver muito próximo dela, induzir cargas e aí também tomar um choque, tá certo? Muito bem, pessoal, então vamos ver alguns exercícios, olha só. Dizer que a carga elétrica é quantizada significa o quê? Quantizar significa quantificar, significa que você pode contar. Se você pode contar, você vai botar lá, né? 1, 2, 3, 4 carguinhas. Mas qual é o valor que essa carguinha tem? Bom, existe um valor específico para isso, né? 1,6 vezes 10 dá menos 19 coulombs. Então, ou seja, se você já tem uma carga mínima definida, a resposta certa é letra B. Ó. Só pode existir como um número múltiplo, n, de uma carga de uma quantidade mínima definida, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Questão 2. Um bastão isolante é atritado com tecido e ambos ficam eletrizados. É correto afirmar que o bastão pode ter? Bom, uma coisa é certa, ele não pode trocar prótons. Ele só pode trocar elétrons com o tecido, ou o tecido trocar elétrons com ele. A gente não pode falar de próton. Então, letra A ganhou prótons, está fora. Letra B, o tecido ganhou próton, está fora. Letra C, perdeu próton, está fora. Letra D, perdeu elétrons e o tecido ganhou elétrons. Beleza, é isso daí. Né? E a letra E, perdeu próton e ganhou próton. A gente não fala de próton, fala somente de elétrons. Então, a resposta certa, letra D. Questão seguinte, se um condutor eletrizado positivamente for aproximado de um condutor neutro, sem tocá-lo, podemos afirmar que o condutor neutro vai continuar neutro. Tá? Não vai acontecer nada com ele. Você aproximou, mas não tocou. Então, você não promoveu nenhum tipo de processo de eletrização. Então, ele vai continuar neutro. Mas, pela aproximação, o que você vai ter? Você vai ter aquela imagem que nem nós tivemos lá na indução. Né? Vai haver uma polarização das cargas. Aí, havendo essa polarização das cargas, o corpo se sente, né, atraído pelo que está carregado. Então, resposta, letra A. Ele vai conservar sua carga total nula, mas vai ser atraído pelo corpo eletrizado, ok? E o último, né, olha lá, atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã inicialmente neutros. Pode-se afirmar que, bom, se você está atritando, os dois vão ficar com a mesma carga, só que de sinais contrários. Só a lã fica eletrizada? Não. Só o bastão fica eletrizado? Não. O bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo sinal? Também não. Mesma carga, mas de sinais contrários. Então, o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. Aí está certo, letra D. Bem, pessoal, espero ter aí esclarecido um pouquinho, né? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Muito obrigado. Valeu!